Olá, amigos e amigas! O tema do canal Palavra do Cristão de hoje será Como vencer a depressão? Primeiramente, devo esclarecer que em nenhuma passagem da Bíblia está escrito que depressão é falta de Deus ou mesmo que é um pecado. Depressão significa uma profunda tristeza, falta de ânimo e vontade de não mais viver. A maioria das pessoas depressivas passam quase a vida toda nesse estado de angústia, muito embora grande parte delas não procuram por fim à própria vida, pois lá no fundo elas ainda têm um pouco de esperança. Embora seja comum os noticiários exibirem reportagens envolvendo suicídio de pessoas depressivas, a palavra de Deus, em sua sabedoria, contém dezenas de passagens que narram ou mesmo demonstram uma profunda tristeza, mas também um sinal de esperança, um consolo em Deus, como veremos nas passagens a seguir. No Salmo 119, versículo 28, lemos: A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. No Salmo 18, versículo 4, também está escrito: Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Também no Salmos 31, versículo 9, lemos o seguinte: Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Em Jeremias capítulo 8, versículo 18, vemos uma descrição de um sentimento de profundo pesar. Ali está escrito: se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Claramente, vemos que as passagens mencionadas relatam o que entendemos hoje por depressão, que inclusive é considerado o mal do século, devido à quantidade incomensurável de pessoas acometidas por essa enfermidade. Sim, a depressão é uma doença que precisa de tratamento. Mas deve-se ressaltar que nem sempre o depressivo dá causa ao resultado da depressão. Na maioria dos casos, são situações adversas que o acometem e o fazem entrar em um sentimento de profunda angústia e desilusão. Os casos mais comuns envolvem fim de relacionamentos, traições, demissões arbitrárias do emprego ou do trabalho, bullying no meio social ou escolar, injustiças sociais, sentimento de incapacidade, derrota ou fracasso, sentimentos de inferioridade, dentre outros. Percebe-se que a maioria dos fatos geradores da depressão, por vezes, fogem ao controle do próprio indivíduo. É por isso que a tristeza é ainda mais profunda, pois nem sempre é possível reverter a situação em que ele se encontra. Contudo, é possível sim dar a volta por cima e mostrar-se capaz, deixar o passado de lado e se concentrar no presente e no futuro. O que passou, passou. Lembre-se, se você está passando por um momento difícil, você está passando. Não vai permanecer assim. É preciso acreditar e ter força de vontade para romper os obstáculos. Está escrito em Salmos 34, versículo 2, o seguinte: Minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem. Em continuidade, no versículo 4, lemos: Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Mais adiante, no versículo 8, está escrito: Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Ainda no Salmos 34, versículo 15, é ensinado que os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. E que, quando os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações, como vemos no versículo 17. Ademais, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido, como lemos no versículo seguinte. Sabemos que a árvore que dá frutos é justamente aquela que será apedrejada. É também por isso que o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, como ensina o versículo 19 do mesmo Salmo. Para tanto, devemos confiar em Deus. O Senhor é de fato o refúgio do aflito e o socorro do desesperado, pois Ele próprio, que se fez homem, conheceu a dor em toda a sua essência. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como lemos em Isaías capítulo 53, versículo 3. Além disso, em Mateus capítulo 26, versículos 36 a 39, há um relato que descreve claramente o sofrimento de Jesus no período que antecedia a sua morte. Ali está escrito: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: Sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal.
Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Assim, se o próprio Deus, que se fez homem, está familiarizado com o sofrimento humano, por que não confiarmos nele para que nos ajude a vencer a tristeza? Vemos então que se refugiar em Deus e buscar o seu socorro é um dos maiores tratamentos contra o sentimento da depressão. Como sabiamente descreve o livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 22, o coração alegre é bom remédio, enquanto a tristeza faz secar os ossos. Devemos buscar a alegria e procurar fazer as coisas que nos deixam felizes, a não ser que tais coisas signifiquem a infelicidade alheia. Do contrário, atrairemos ainda mais tristeza para as nossas vidas e para as vidas alheias. Lembre-se, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Como lemos no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 12, o Senhor é o Deus da esperança para aqueles que confiam nele. Ali está escrito: venham para um lugar seguro, vocês que são prisioneiros. Aqui há esperança. Eu prometo 2 alegrias para cada tristeza que vocês passaram. Em continuidade, no mesmo livro, em seu capítulo 10, versículo 11, está escrito: eles atravessarão em segurança o mar da angústia, porque eu seguraria as ondas. Dito tudo isso, gente, a receita para vencer a depressão é a seguinte. Primeiro, não busque o isolamento e a solidão. Procure se relacionar com seus amigos de verdade e as pessoas que lhe querem bem. Como vemos em Provérbios capítulo 17, versículo 17, o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Segundo, tenha confiança em Deus. Em sua promessa, Deus nos disse o seguinte: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Isso é lido em Mateus capítulo 11, versículo 28. Terceiro, procure uma ocupação. Isso mesmo. Você já deve ter ouvido a frase que mente ociosa é oficina do diabo. Pois bem, procure alguma tarefa interessante. Assista um seriado de TV, vá ao cinema, ao teatro, leia um livro, jogue videogame, aprenda algum idioma, faça aulas de dança, aulas de música, enfim, ocupe sua mente com coisas boas. Quarto, ore diariamente. Orar é justamente procurar o socorro em Deus. Ele ouvirá suas preces e lhe mostrará o caminho. Mas é preciso agir, pois Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Ele mostra a solução, mas devemos tê-la como missão. Isso é ensinado em 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 a 7, no qual está escrito: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quinto, pense e haja positivamente. Procure se cercar de coisas boas, como salienta o livro de Filipenses capítulo 4, versículo 8, da seguinte maneira: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Sexto, procure ajuda profissional. Em todo caso, é altamente recomendado que o depressivo não apenas procure ajuda espiritual na pessoa do seu formador espiritual, tal como o padre ou o pastor, mas também na pessoa do psicólogo ou psiquiatra. Para Deus agir, devemos também fazer a nossa parte, pois a depressão causa uma alteração química no cérebro e, por vezes, é necessário um medicamento para as coisas funcionarem como deveriam. Sétimo, ame a si mesmo e cuide-se. Você sabia que a piora nos sintomas da depressão são causados pela falta de disposição? Pois é, a solução para isso é fazer algum exercício físico, mudar a alimentação e, como dito, procurar alguma coisa para ocupar a mente. Com o corpo saudável, a mente também estará saudável. Eu encerro mais essa reflexão por aqui. Um abraço a todos e até mais.